Olá, pessoal do Pincelando Sabedoria. É uma alegria imensa recebê-los de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar juntos em um oceano de reflexões baseadas na vida de um homem que compartilhou sua história a fim de deixar um legado de inspiração e sabedoria para todos nós. John Smith nasceu em uma pequena cidade no coração do Alabama, em uma manhã fria de dezembro. Desde o início, sua vida foi marcada por dificuldades e desafios que moldaram seu destino de maneira implacável. Filho de pais viciados em drogas, John foi abandonado ainda bebê, deixado aos cuidados da avó materna, uma mulher gentil, mas frágil, que mal conseguia sobreviver com o pouco que tinha. Sua avó, uma mulher amorosa, fez o possível para criá-lo com amor e dignidade, mas os recursos eram escassos. Ele cresceu em um bairro empobrecido, onde o crime e a violência eram uma presença constante. Aos 12 anos, após a morte de sua avó devido a complicações de saúde, John logo se viu atraído pelo mundo das ruas, onde encontrou um senso distorcido de liberdade e pertencimento entre os outros jovens desfavorecidos. Crescendo em um bairro empobrecido, ele testemunhou coisas que nenhuma criança deveria ver: violência, abuso e desespero. Sem a orientação adequada, John se envolveu em atividades cada vez mais perigosas, buscando uma saída para a dor e o vazio que sentia dentro de si. Na adolescência, John se viu envolvido com gangues locais e no mundo do tráfico de drogas, onde encontrou uma sensação fugaz de poder e controle sobre sua própria vida. No entanto, essa falsa sensação de segurança logo desmoronou quando ele foi preso pela primeira vez por posse de drogas aos 16 anos. Esse foi apenas o início de uma longa série de encontros com o sistema de justiça criminal. Aos 25 anos, John foi condenado por um crime hediondo que chocou a comunidade local. As circunstâncias eram nebulosas e a evidência circunstancial era forte o suficiente para convencer o júri de sua culpa. Apesar dos esforços de sua defesa, John foi sentenciado à pena de morte por cadeira elétrica. Antes de ser conduzido ao corredor da morte, os agentes perguntaram para ele qual seria seu último desejo. Ele disse que queria um papel e uma caneta, pois precisava registrar algo. E assim, ele começa dizendo: "Eu nasci em um sistema quebrado, onde os sonhos morrem antes mesmo de terem a chance de florescer. O sistema que me condena à morte é o mesmo que falhou em me proteger quando mais precisei. Quando minha avó partiu, levou junto com ela a única fagulha de luz que sustentava meus sonhos e minhas esperanças. Naquele bairro, as ruas eram mais seguras do que os lares, e a única família que conheci foi formada por aqueles que também foram deixados para trás. Eu me tornei um reflexo do que me cercava: violência, desespero e uma busca desesperada por uma vida melhor. O poder das gangues prometia proteção, mas, na realidade, só trouxe mais dor e destruição. Minhas escolhas me levaram a uma prisão de concreto, mas minha verdadeira sentença foi viver aprisionado pela culpa e pelo remorso. A morte se tornou minha única certeza, mas até mesmo a cadeira elétrica se parece misericordiosa, comparada à vida que eu levei. Em meio ao caos, encontrei refúgio na escrita, uma maneira de libertar minha alma, mesmo estando fisicamente aprisionado. Meus rabiscos são minha única conexão com um mundo que eu nunca conheci de verdade, mas que sempre sonhei em fazer parte. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria cada escolha que me levou a este lugar sombrio, mas sei que o passado é uma prisão da qual nunca poderei escapar. A dor que causei é uma carga que carregarei para sempre, uma sombra que nunca me deixará esquecer o mal que fiz. Se há uma lição que posso deixar, é que o verdadeiro poder reside na capacidade de escolher o caminho da bondade, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos empurra para o abismo. Meu maior arrependimento é não ter percebido isso antes, ter deixado que a raiva e o ressentimento nublassem meu julgamento e me levassem por um caminho de destruição. Mas, mesmo aqui, no corredor da morte, ainda guardo a esperança de que minhas palavras possam tocar alguém lá fora, alguém que esteja à beira do mesmo abismo que eu um dia encarei. Que essas linhas sirvam como um lembrete de que nunca é tarde para escolher a luz, para encontrar redenção mesmo nos lugares mais sombrios.
Enquanto aguardo meu destino final, encontro paz na certeza de que, apesar de todos os meus erros, ainda tenho o poder de mudar a vida de alguém. Se eu pudesse oferecer um conselho a quem quer que esteja ouvindo, seria este: não deixe que o ódio e a amargura consumam sua alma, pois são as correntes mais pesadas que um ser humano pode carregar. Em vez disso, escolha o perdão, não apenas pelos outros, mas por si mesmo, pois é a única maneira de encontrar verdadeira liberdade, mesmo atrás das grades de uma prisão. Então, enquanto enfrento minha própria escuridão, escolho abraçar a luz que ainda brilha dentro de mim, mesmo que seja apenas um pequeno facho de esperança. Que minhas palavras ecoem além dessas paredes de concreto, alcançando aqueles que ainda têm a chance de escolher um caminho diferente, um caminho de amor e compaixão. Porque, no final das contas, é isso que verdadeiramente importa, como escolhemos viver nossas vidas e como impactamos aqueles ao nosso redor. Mesmo diante da escuridão mais densa, a chama da verdadeira humanidade nunca se apaga, esperando apenas para ser reavivada por um gesto de bondade. Que a minha história seja um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há espaço para o perdão e a transformação. Que a minha voz, mesmo silenciada pela morte iminente, continue a ecoar através das páginas da história, inspirando outros a escolherem o caminho da paz. Nenhuma lembrança do beijo da minha mãe ou do afeto do meu pai para suavizar a dor que carrego, apenas o vazio de uma infância marcada pela ausência e pela solidão. Meu maior desejo é que outros aprendam com meus erros e encontrem um caminho melhor. Se ao menos eu pudesse voltar e consertar tudo o que quebrei, mas a vida não funciona assim. Mesmo aqui, no limiar da morte, encontro uma centelha de esperança que se recusa a se extinguir. A verdadeira prisão não é feita de barras de ferro, mas sim das escolhas que fazemos. Se eu pudesse voltar no tempo, abraçaria meu eu mais jovem e lhe diria que há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. A cada batida do relógio, sinto o peso do tempo se esgotando, levando-me para além das fronteiras da vida. Meus sonhos foram como castelos de areia, erguidos com esperança apenas para serem derrubados pelas ondas da realidade. A esperança é uma chama frágil, facilmente extinguível pelas rajadas de desespero que assolam minha alma. Espero que tenham sido tocados pela incrível história de John Smith. Mesmo diante das adversidades mais difíceis, ele nos ensina que sempre há uma centelha de esperança brilhando no horizonte. Então, não importa quão sombrios sejam os tempos, lembrem-se de escolher o caminho da luz e do perdão. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa mensagem de sabedoria com todos que vocês conhecem. Até o próximo vídeo e nunca se esqueçam, a verdadeira prisão não está nas barras de ferro, mas sim nas escolhas que fazemos. Um abraço e fiquem com Deus.